Seja você um mestre veterano ou um mestre novato, uma das melhores habilidades para se dominar é o gerenciamento do ritmo do jogo. Esse é um assunto que me interessa muito, porque eu percebi que quando eu comecei a prestar atenção no ritmo do jogo, a qualidade das minhas sessões melhorou muito. Eu sou o César e eu quero convidar você a se juntar a mim no meu quest para sermos melhores DMs. A primeira coisa para melhorar o ritmo do jogo é a gente identificar quais são os problemas, quais são as situações que prejudicam o ritmo do nosso jogo. Primeiro ponto é você não deixar uma ação clara ou não ter clareza, os jogadores não terem clareza de quais são os próximos passos, o que eles podem fazer. Outro problema são cenas que se alongam demais, elas têm uma duração muito longa, isso atrapalha bastante o ritmo do jogo. Descrições muito longas, sem uma chamada para ação definida, sem ficar claro como os jogadores podem interagir com a cena. Monotonia, pouca variação das cenas, dos tipos de cenas que você põe na sua sessão. E combate sem propósito. Esses são alguns dos pontos que atrapalhavam muito o ritmo das minhas sessões. Tendo identificado algumas situações que atrapalham o ritmo do jogo, eu quero compartilhar com vocês umas técnicas que eu uso que me ajudam bastante a controlar melhor o andar da carruagem. O que eu considero uma aventura legal? Uma aventura que os jogadores passam boa parte do jogo prestando atenção e fazendo alguma coisa que eles gostariam de fazer ou movendo a história para frente. Se isso aconteceu, não teve nenhuma cena que demorou muito tempo, teve uma sensação de que aconteceu bastante coisa diferente, eu considero que o jogo foi bom. A primeira coisa que eu faço é ler um texto que eu já deixei preparado, é um textinho curto, relembrando os acontecimentos da última sessão, para colocar eles de volta no lugar onde eles estavam quando acabar a última sessão. E eu acho esse texto ele tem duas funções. A primeira é evidente de lembrar todo mundo, inclusive a mim mesmo, né? Porque às vezes eu mesmo esqueci, mas ele também é uma espécie de ritual. Agora começou o jogo, vamos todo mundo entrar no espírito do jogo. Porque a gente fica um tempo sem se ver, às vezes uma semana mais, dependendo do ritmo que você joga. E aí as pessoas se reencontram, querem conversar, dividir as coisas que têm acontecido com elas. Então tem uma energia social gasta no começo da sessão, né? No reencontro. Então é legal ter uma espécie de ritual para opa, começou o jogo. Agora eu vou pegar mais uma das dicas que eu li no livro The Return of the Lazy Dungeon Master. Um começo forte, ele é uma cena que você prepara, é importante que você deixe preparado anteriormente, que vai convidar os jogadores para alguma ação. Ele pode vir de várias formas diferentes. Eu vou deixar combate de lado dessa vez porque esse é o mais evidente, mas pode ser uma cena que aconteceu no ambiente inusitada, pode ser uma interação com um NPC. O importante é que o jogador convide os jogadores à ação imediatamente, que tem alguma coisa. Se tiver rolagem de dado, melhor ainda. Todo mundo já sente que está jogando. Vou dar um exemplo. Imagina que os jogadores dormiram, fizeram um descanso e o dia está começando. Eu começaria assim: nas primeiras horas do dia, quando vocês estão comendo uma refeição rápida e ponderando sobre os próximos passos, o coração de vocês gela quando vocês escutam uma explosão ensurdecedora de algum lugar pro oeste. O cheiro de substâncias alquímicas invade as suas narinas e os faz lacrimejar. Quando vocês terminam de enxugar as lágrimas dos olhos, vocês conseguem perceber uma grande nuvem de fumaça colorida se erguendo de um ponto na direção de onde o som veio. Olha lá, com essa cena, de repente eles podem escolher não interagir com a cena. Mas, como está todo mundo começando, todo mundo quer jogar, é muito provável que eles vão interagir. E é uma boa ideia você fazer com que essa cena haja em prol do progresso da história. Ou seja, quando os jogadores forem interagir com a cena, o resultado desse engajamento vai direcionar eles para as próximas possíveis cenas de forma clara, que eles saibam para onde eles podem ir para eles escolherem o que vão fazer. Agora, abordando a questão das descrições, a gente quer deixar a cena bonita para os jogadores e acaba exagerando nas descrições. É uma boa ideia pensar nas descrições mais como se você fosse um diretor de cinema mesmo.
Você dá ênfase no que é realmente importante. Tem que levar em consideração que os jogadores já têm uma imaginação boa. Você não precisa descrever cada detalhe da cena. Os jogadores, eles vão completar o que está faltando com o olho da mente deles, cara. Pensando como um diretor de cinema na hora de descrever as cenas, a gente já direciona os jogadores para os elementos mais relevantes e evitando que eles interajam com coisas que pode até ser divertido eventualmente, mas que não tem importância para a história. Vou dar um exemplo de duas formas diferentes. O que eu considero menos eficaz. Vocês entram na floresta densa e escura. Cada um dos seus passos é dificultado pelas raízes retorcidas que cobrem o chão. Vocês veem vários tipos de árvores. Algumas delas com umas frutas estranhas penduradas nos seus galhos. E som de criaturas que vocês não conseguem ver preenche o ar. Beleza, primeira cena. Me preocupei em deixar os jogadores se sentindo nessa floresta misteriosa. Mas agora eu vou descrever a mesma cena de uma forma mais eficaz. A floresta se fecha atrás de vocês com sua sombra e mistério. Após uma jornada silenciosa, vocês alcançam uma clareira, onde um antigo monólito de pedra os aguarda. Olha só nesse segundo exemplo. Pontuei a passagem de tempo, pontuei que eles se deslocaram de um lugar para o outro e já apresentei uma ação clara para que os jogadores possam fazer. Considero muito melhor. Isso tende a fazer o jogo andar mais rápido também. Outro ponto é tentar distribuir o tempo de jogo mesmo para cada um dos jogadores. Tem jogadores que são um pouco mais quietos do que outros e tem alguns jogadores que têm uma capacidade grande de monopolizar sua atenção. E como a gente está prestando atenção em muitas coisas, você tem que dar respostas rápidas para muitas situações o tempo todo, a gente está bastante ocupado mentalmente. E é fácil você deixar sua atenção prender para um jogador que está puxando sua atenção. Apesar de ser bem difícil isso e acho que é impossível dividir igualmente, mas é bom você mentalizar, eu preciso tentar distribuir o tempo para cada um dos jogadores ter uma oportunidade de jogar, fora de combate, estou dizendo. Uma técnica para fazer isso é no começo da sua preparação você revisar as fichas dos personagens, as suas anotações de cada um dos personagens. E é importante que você tome notas. Se acontecer alguma coisa durante a sessão, por exemplo, um dos jogadores fez uma interação com um NPC, qualquer coisa que ele tenha feito, anota isso e tenta incorporar na sessão de alguma forma, se você conseguir. Às vezes 1 ou 2 sessões depois é legal, ele vai ver que teve uma consequência daquele ato que ele fez e aumenta a imersão. Outro ponto importante é lembrar os jogadores, caso eles não lembrem, tenham se esquecido, de quais são os próximos possíveis passos que eles podem dar. A gente vive vidas ocupadas e o seu jogo é mais importante para você do que para os seus jogadores, né? Salvo raras exceções. Não seja aquele mestre que diz, se você não sabe, talvez seu personagem não saiba. Não, cara, isso não é legal, cara. É muito mais chato ficar todo mundo olhando para a cara do outro sem saber o que fazer do que você dizer o que eles podem fazer. Lembra mesmo, não tem problema, eu não acho que isso quebra a imersão. Quebra a imersão é ficar parado sem saber o que fazer. Dica extra aqui é de você, se conseguir, conforme você vai ficando melhor em gerenciar o tempo, você consegue saber melhor a hora como é que você vai acabar a sessão. Se você acaba a sessão num cliffhanger, faz o jogo acabar no começo, vai ter um conflito com um NPC importante, um combate difícil. Faz o seu jogo acabar antes do combate começar. Os jogadores passam uma semana fazendo planos para saber o que vai acontecer no combate e você já tem seu começo forte da próxima semana. Ou você pode deixar um perigo não resolvido, né? Deixar os personagens ou alguma coisa que eles valorizem em perigo sem oferecer uma solução na hora, deixar eles pensarem por uma semana. Legal também. O importante é acabar na alta, acabar a sessão com as emoções em alta. Conforme você vai ficando melhor em conduzir o ritmo das cenas, você vai ficar melhor em reconhecer se o que você planejou você vai conseguir usar ou não. Caso você perceba que você planejou demais e tem uma cena muito legal, uma cena importante que você quer que aconteça, tira alguma cena do meio de um pouquinho menos importância, corta ali, como se fosse editor de filme também, corta aquilo, não precisa acontecer isso, para que o jogo acabe num momento de alta.
você vai ficando melhor em reconhecer o quanto tempo tem para jogar e quanto tempo demora cada cena para poder fazer isso. E por último, são coisas de planejamento também. Você se preocupar em equilibrar a narrativa. Você alternar entre ação e exploração e outras atividades. Essas dicas aqui eu peguei de um livro que se chama Tome of Adventure Design. No primeiro capítulo, ele dá umas dicas do que ele considera que é segundo ele, uma Masterpiece Adventure. Uma Masterpiece Adventure deve conter os seguintes elementos. Deve conter uma backstory, nem que seja simples. Deve conter uma localização, oposição, ou seja, quem serão os antagonistas aos jogadores, variação de desafio, armadilhas, puzzles, negociações com NPCs e combates, exploração, uma corrida contra o tempo, algo que dê uma sensação de urgência, de que eles tenham tempo para completar o que quer que eles estejam fazendo, gestão de recursos e opções de continuação. Isso que uma Masterpiece Adventure deve conter, segundo o Tome of Adventure Design. Eu gosto muito dessa ideia, eu gosto muito desse framework para você planejar uma aventura. Você está numa campanha que está rodando, provavelmente o backstory já está resolvido e a localização provavelmente também. Então eu acho de verdade valioso você gastar um tempo na preparação, quando possível, na variação de desafios. Pô, é legal você botar um desafio ambiental, de repente, uma armadilha, um combate, um quebra-cabeças. Se você conseguir colocar 3 desses, vai ficar legal, cara. Muito legal. Eu acho que é a chave para uma aventura legal, com um ritmo legal, que não arrasta, que a gente sente que aconteceu bastante coisa, que os jogadores se sentem envolvidos. É um jogo que tem variação, tem uma narrativa bem equilibrada. Então é misturar ação com exploração, com interação. Esse é o lance que deixa a aventura legal e você ficar bom de passar de uma cena para outra de forma eficaz, sem acelerar e sem se alongar demais nas cenas de forma desnecessária. Essas eram as dicas que eu tinha para hoje. Espero que alguma delas tenha valor para algum de vocês. Se você tem alguma outra dica, se tem alguma coisa que você gosta de fazer para planejar suas aventuras ou para conduzir o jogo, deixa no comentário aí, vamos conversar. E se você gostou do vídeo, dá um like, assina o canal, recomenda para algum amigo seu que possa se beneficiar disso também. Então vejo você no próximo vídeo, muito obrigado e até lá.